Olá, você está ouvindo Histórias para Ninar Adultos, um podcast para te ajudar a dormir melhor. A história de hoje é chamada Samambaias na Antártica. É uma história sobre o continente austral, o Polo Sul, diários de aventura, registros fósseis e grandes intervalos de tempo. Meu nome é Luísa Luze e eu vou contar uma história para te ninar. Sobre o formato dos episódios. Começamos aqui com informes e antes da história faremos algumas respirações profundas para acalmar o corpo. Depois eu te conto a história. Mesma história. A segunda mais lenta para acalmar a mente. E você pega no sono. Se inscreva no podcast para receber avisos de episódios novos. E dê uma olhada na campanha no Apoia-se. Ou deixe um comentário para eu saber se você está gostando das histórias. Bem, vamos lá. Apague a luz, coloque um temporizador para parar a reprodução. Procure a sua posição favorita de dormir. Ajuste seu travesseiro, sua coberta. Aconchegue-se. Vamos dedicar 1 minuto para respirações lentas e profundas, sem pressa. O objetivo é aumentar a calma, relaxar. Respire fundo, puxe o ar lentamente pelo nariz, segure e depois assopre esse ar para fora da boca, com insistência. Relaxe seus grupos musculares, dos maiores aos menores. Puxe o ar pelo nariz, segure e solte o ar pela boca. Relaxe os músculos do seu rosto, do seu maxilar, do seu pescoço, seus ombros. Puxe o ar pelo nariz, segure e solte o ar pela boca. Solte seu peso na cama. Relaxe seus braços, seus pés, seus dedos. Puxe o ar pelo nariz, segure e solte o ar pela boca. Continue respirando lentamente, num ritmo confortável para você. Agora, eu vou contar uma história para te ninar. Samambaias na Antártica. Para a maioria da humanidade,
Não seria incorreto chamar a Antártica de continente ao sul. É o mais recentemente habitado por humanos. Mesmo nessa nossa época moderna, a população humana lá nunca passa de alguns poucos milhares, dependendo do clima, aumentando nos meses de verão, meses de dias imensos, e diminuindo nos meses de inverno, onde as noites são mais longas e o frio, claro, é maior. A Antártica se separou do supercontinente Gondwana há uns 100 milhões de anos atrás. Pode ter sido mais. É difícil dizer. Geleiras tão pesadas que afundam ilhas e o continente parecem eternas. Mas durante o período Triássico, o continente era coberto de samambaias. E isso sabemos com razoável certeza. Pois lá naquele continente, gelado e distante, um explorador chamado Robert Scott encontrou registros fósseis de plantas, de vida, naquela imensidão branca. Isso era 1912, a caminho do Polo Sul. Descobrir registros fósseis naquele enorme continente desértico polar mudou como pensamos sobre o mundo. Talvez não seja tão fácil imaginar isso agora, com o privilégio de saber sobre o movimento das placas tectônicas. Agora, quando sabemos tanto sobre ciência climática. Mas a Antártica foi o último continente a receber humanos. Durante todas as dezenas de milhares de anos, nos quais a espécie Homo sapiens sapiens caminhou por todos os cantos da Terra. Lá, na Antártica, ninguém tinha chegado, que se saiba. Lá chegamos com avanços tecnológicos e bastante curiosidade científica. Uns anos atrás, eu li alguns livros sobre aventuras em busca do Polo Sul. Histórias sobre navios presos em geleiras, trincando com os ventos e as marés. E dias de caminhada sem luz do sol. Vários dos livros usavam os diários pessoais dos aventureiros como fontes primárias. Eu lembro de achar curioso todas aquelas dificuldades, aquele frio e fome.
E ainda assim, no meio daquela aventura, tirar algumas horas para escrever relatos, para registrar a experiência humana. Humanos gostam de histórias. Sapiens, sapiens, diz o nome, afinal. E ao longo de anos de pesquisa no continente mais frio, lá acharam registros fósseis de samambaias muito antigas, provas de um continente cheio de vida. Samambaias são mais antigas que dinossauros. Já eram velhas e variadas antes daqueles gigantes caminharem na Terra. Muitíssimo antes do meteoro acelerar sua jornada à extinção. Samambaias têm a presença ininterrupta, privilegiada, de algum modo através de mudanças de continentes, de atmosfera, de marés, de vida complexa e senciente. Até onde se sabe que talvez não seja muito. Afinal, não sabemos o que não sabemos ainda. Não sabemos a forma e conteúdo do que ainda não descobrimos. Mas sabemos um tanto sobre samambaias, mais do que o suficiente para uma história para ninar, pelo menos. Há pelo menos 423 milhões de anos atrás, que se tenha razoável certeza, já existiam samambaias. Similares àquelas plantas frondosas que decoram casas e cidades pelo mundo. Decoravam e criavam um solo primitivo no continente austral. O mundo tinha outro formato naquela época. Das terras firmes do hemisfério sul, os cratões que hoje formam a América do Sul, África, Antártica e Oceania, além de outras ilhas e territórios, formavam um outro continente, chamado Gondwana. Nessa época, as samambaias eram uma forma de vida nova e complexa. Existem registros fósseis, os mesmos tipos de samambaias, vivendo em todos esses lugares, milhões de anos atrás. Centenas de milhões de anos atrás. Uma indicação da contiguidade física do antigo supercontinente. Plantinhas insistentes. Quase 500 milhões de anos. Se adaptando e sobrevivendo por mutações e acidentes. Deu-se a seleção natural dessas espécies.
Eu pronuncio as palavras sem concebê-las. 500 bilhão de anos. O que seria isso? Esse intervalo? 5 milhões de vezes a duração de uma vida humana. Esse intervalo que é mero 1/10 da idade da Terra. Eu não conheço essas proporções. Preciso imaginá-las ao invés de conhecê-las. Samambaias na Antártica. Para a maioria da humanidade, não seria incorreto chamar a Antártica do continente ao sul. Mais recentemente habitado por humanos. Mesmo nessa nossa época moderna, a população humana lá nunca passa de alguns milhares, dependendo do clima, aumentando nos meses de verão, com meses de dias imensos e diminuindo nos meses de inverno, onde as noites são mais longas e o frio, claro, o frio é maior. A Antártica se separou do supercontinente Gondwana há uns 100 milhões de anos atrás. Pode ter sido mais. É difícil dizer. Geleiras tão pesadas afundam ilhas e o continente. Parecem eternas, mas durante o período Triássico, o continente era coberto de samambaias. E isso sabemos com razoável certeza. Pois lá naquele continente, gelado e distante, um explorador chamado Robert Scott encontrou registros fósseis de plantas, de vidas, aquela imensidão branca, em 1912, no caminho do Polo Sul. Descobrir registros fósseis naquele enorme continente desértico polar mudou como pensamos sobre o mundo. Talvez não seja tão fácil imaginar isso. Agora, com o privilégio de saber sobre o movimento das placas tectônicas. Agora, quando sabemos tanto sobre ciência climática,
Mas a Antártica foi o último continente a receber humanos. Durante todas as dezenas de milhares de anos, nos quais a espécie Homo sapiens sapiens caminhou por todos os cantos da Terra. Lá, na Antártica, ninguém tinha chegado, que se saiba. Lá chegamos com avanços tecnológicos e bastante curiosidade científica. Uns anos atrás, eu li alguns livros sobre aventuras em busca do Polo Sul. Histórias sobre navios presos em geleiras, trincando com os ventos e as marés. E dias de caminhada sem luz do sol. Vários dos livros usavam diários pessoais dos aventureiros como fontes primárias. Eu lembro de achar curioso todas aquelas dificuldades, aquele frio e fome. E ainda assim, no meio dessa aventura, tirar algumas horas para escrever relatos, para registrar a experiência humana. Humanos gostam de história. Sapiens sapiens, diz o nome, afinal. E ao longo de anos de pesquisa no continente mais frio, lá acharam registros fósseis de samambaias muito antigas, provas de um continente cheio de vida. Muito tempo atrás, samambaias são mais antigas que dinossauros. Já eram velhas e variadas antes daqueles gigantes caminharem na Terra. Muitíssimo antes do meteoro acelerar sua jornada à extinção. Samambaias têm a presença ininterrupta, privilegiadas, de algum modo, através de mudanças de continentes, de atmosfera, de mares, de vida complexa e senciente. Até onde se sabe, que talvez não seja muito, afinal não sabemos o que não sabemos ainda. Não sabemos a forma e conteúdo do que ainda não descobrimos. Mas sabemos um tanto sobre samambaias. Mais do que o suficiente para uma história para ninar adultos. Há pelo menos 423 milhões de anos atrás,
que se tenha razoável certeza, já existiam samambaias similares àquelas plantas frondosas que decoram casas e cidades pelo mundo. Elas decoravam e criavam solo primitivo no continente austral. O mundo tinha um outro formato naquela época, quando as terras firmes do hemisfério sul, os cratões, que hoje formam a América do Sul, a África, a Antártica e a Oceania, além de outras ilhas e territórios, formavam um outro continente chamado Gondwana. Nessa época, as samambaias eram uma forma de vida nova e complexa. Existem registros fósseis dos mesmos tipos de samambaia vivendo em todos esses lugares milhões de anos atrás. Centenas de milhões de anos atrás. Uma indicação da contiguidade física do antigo supercontinente. Plantinhas insistentes. Quase 500 milhões de anos se adaptando e sobrevivendo. Por mutações e acidentes. Deu-se a seleção natural dessas espécies. Meio bilhão de anos. Pronuncio as palavras sem concebê-las. 500 bilhão de anos. O que seria isso? Esse intervalo? 5 milhões de vezes a duração de uma vida humana. É um mero décimo da idade da Terra. Eu não conheço essas proporções. Eu preciso imaginá-las ao invés de conhecê-las. Durma bem.